Abra sua Bíblia aí na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. No capítulo 1, nós vamos ler os 10 primeiros versículos. Eu vou ler e os irmãos vão acompanhar comigo aí. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. A palavra do Senhor nos diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Versículo 7, vamos ler junto. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que palavra, irmãos, que história, que modelo. Muitos às vezes acham que a igreja que foi modelo na Bíblia foi a igreja de Corinto, porque ela tinha todos os dons. E de fato, a igreja de Corinto tinha todos os dons operando na vida deles. Tanto os chamados de naturais, como pastor, diácono, obreiro, como os sobrenaturais, os de língua, os de cura, os de fé sobrenatural, de operação de milagres. Uma igreja que tinha todos os dons, mas não se tornou um modelo para todos os crentes. Se nós queremos saber qual é a igreja que se tornou modelo para todos os crentes, é essa aqui, de Tessalônica. Uma igreja que não começou pelos apóstolos que andaram com Jesus, mas pelo apóstolo Paulo, que andou com Jesus, depois dele ressurreto, apareceu para ele várias vezes. Ele registra isso na carta de Gálatas. Não só apareceu no dia em que derrubou ele e deixou ele cego, e ali ele converteu, mas apareceu várias vezes o próprio Jesus pregando para o apóstolo Paulo. É através de Paulo que essa igreja nasce, junto com Timóteo, e aí está junto Silvano, os que ele estava discipulando nessa época, os filhos de Paulo. E então eles foram para aquela região do norte da Grécia, Tessalônica, que existe até hoje, chamada como Salônica. No norte da Grécia existe essa cidade e existem as ruínas dessa primeira igreja e a igreja ortodoxa grega, que é a igreja cristã até hoje lá, que começou nessa época de Paulo. O impacto que essa igreja teve, não só nessa ilha, mas em toda a região aonde o poder de Deus chegou. A pergunta nessa noite para o seu coração é:
Você entrou esse ano com qual propósito? Qual é a meta para a sua vida que você colocou na sua mente, no seu coração? Alguns colocaram em quadros, alguns colocaram em agendas, anotaram na Bíblia, no cantinho da Bíblia, ou colocaram aí no aplicativo, no seu celular. Qual a meta desse ano para você, se Deus te der vida até o final do ano? Qual é uma das minhas metas é achar pelo menos uns 5 aqui nessa igreja que tem calça de linho igual eu, para nós combinar de lançar uma moda de calça sem passar. Hoje eu fui passar essa calça, misericórdia, eu ia vir até com outra camisa. Falei, 1 hora para passar uma calça e não ficou bem passado. Falei, não, tem que achar uns 5 na igreja para eu lançar uma moda de calça amarrotada. Porque aí todo mundo acha que é moda e começa a usar. Uns 5 ou 6 usando, fala assim, não, é moda agora, é moda. Misericórdia, isso é uma das minhas metas. Se alguém tiver uma dessas calças que me procura, para me ajudar. Mas uma das metas que eu tenho para esse ano é ser melhor do que eu fui o ano passado. Aliás, eu fiz uma oração bem ousada, já tem mais de 10 anos que eu faço essa oração. Eu peço sempre a Deus no final do ano, Deus, se eu não for melhor o ano que vem do que eu fui esse ano, e o Senhor me conhece, se eu não vou ser melhor, o Senhor pode me levar, eu estou pronto para partir, eu não quero viver. Para ser a mesma coisa, ou para ser pior, não quero voltar para trás não, meu Deus, eu já pus a mão no arado, e a tua palavra diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do Senhor. Então, se eu não puder ser melhor, pior também eu não vou ser, não. Que eu termine com uma história boa. E se eu não for melhor o ano que vem, o Senhor pode me levar. Então, eu acho que esse ano eu vou viver. Eu, pelo menos, creio. Porque eu passei de ano, né? Estou aqui, então, mas para ser melhor. Para ser melhor, irmão. Não é só para viver. É para fazer algo mais. É para desenvolver mais. Porque às vezes a gente tem meta e já começa no primeiro mês boicotando as nossas metas. Porque muita gente aqui, eu tenho certeza absoluta, assim, não, o ano que vem eu vou ser mais crente. Com a graça de Deus, vou estar melhor. Mas teve uma semana de oração, você não veio. Já começou estragando a meta que você falou que queria. Não, esse ano eu vou ser melhor com Deus. Qual é a sua meta para esse ano? Essa igreja tinha uma meta de seguir piedosamente tudo aquilo que o apóstolo Paulo ensinou para eles, de tal forma que eles transcenderam. Paulo escreve aqui, você leu, que chegou um ponto dessa igreja que Paulo não precisou de acrescentar mais nada, escrever mais nada para eles, de tanto que eles empenharam para ser aquilo que Paulo ensinou. E eu volto à pergunta, esse ano de novo, o que você prometeu para você mesmo que você não está dando conta de fazer? Por que você não tenta começar em Cristo Jesus? Porque somente nele nós vamos dando conta de superar as metas. Quais são suas metas para essa vida? Quais são as suas metas para a vida eterna? O que você espera após a morte? Essa igreja esperava a volta de Cristo. Está falando nesse texto. O versículo 10 aí fala que estão esperando a volta daquele que reina e reinará, do Senhor dos senhores. Jesus Cristo, aquele que nós cantamos, vibramos, até emocionamos aqui enquanto cantamos. Uma coisa é cantar e emocionar, a outra coisa é fazer valer e viver aquilo que a palavra de Deus diz que nós temos que viver em Cristo Jesus. De sorte que se tornaram um modelo para todos os crentes. Então aqui pelo menos tem algumas coisas que essa igreja fez, que eles se tornaram um modelo para todos os crentes. O texto não narra com detalhe todas as coisas que eles fizeram, mas o basicão aí, você vai sair essa noite, e se você tem uma meta de ser uma igreja melhor, quando eu falo igreja, eu falo de você. Como eu disse hoje de manhã aqui, nós somos um corpo, não tem como separar. Foi o Senhor Cristo Jesus que falou com a gente, que Ele é o cabeça e nós somos o corpo dele. Não tem como separar uma mão, cortar uma mão e não sentir dor. Se você não está sentindo dor, talvez você não faz nem parte desse corpo e está achando porque frequenta a igreja faz. Porque se é corpo, se ama Jesus, e se tem o seu irmão como irmão em Cristo, se ele cai, irmão, você tem que sentir dor.
Porque senão você também pode estar necrosando dentro do corpo. Não está vivo. Porque aqueles que estão vivos, eles choram com os que choram. E eles conseguem se alegrar com os que se alegram. A parte mais difícil para mim é se alegrar. Eu não sei com você. Chorar, eu já sou chorão. Não posso ver um filme emocionante, assim, tem de alguém chorando, que eu começo a ficar emocionado e choro. Eu tenho o filme de Cristo, aquele em hebraico, lacrado assim, ó, no lacre, que eu comprei, mas eu não fui homem para ver o filme, porque na hora que chega naquela parte lá que Jesus começa a apanhar, eu só vi o trailer, comecei a chorar, desesperado, saí de si, falei, se eu assistir o filme, vou morrer, não vou aguentar. Agora, alegrar com os que se alegram, irmão, é um negócio complicadíssimo para mim, porque a gente não sabe alegrar com a alegria do outro, a não ser que você já tenha passado por essa alegria também. Você vai assim, não, glória a Deus, eu também já passei, parabéns. Mas chega um irmão aqui, está chegando hoje, e tem uma turma aí que está chegando agora, turma que está vindo de fora, de outra cidade. Já encontrei com alguns aí, alguns eu gravei nome, alguns não, e eu preciso dos membros dessa igreja aqui, para que a gente desperte, como o Valmos já despertou há muito tempo. O Valmos, ele não pode ver uma pessoa nova que ele não conhece, que ele se apresenta e tudo, fala assim, vem cá que eu vou apresentar o nosso pastor para você. Traz aqui na frente e espera o pastor, que essa turma aqui está chegando na cidade. Nós somos de gente assim, irmãos. Eu fiquei muito triste quando falaram de mim, da igreja, quando era no passado, quando tinha grupos pequenos, que quando os visitantes chegavam, todo mundo já corria. Então, por que não faz isso hoje? Porque não tem que multiplicar? Então não era o alvo de Cristo. O alvo era só a multiplicação. Não era ser apaixonado por almas. Era só ver o seu grupo multiplicar e crescer. E ser melhor do que o outro. Era competição. E eu disse para os presbíteros, esse formato eu não quero para a igreja. Eu quero uma igreja viva, que ama almas. Que vai um ao outro, porque o outro é de Cristo, ou precisa ser de Cristo. Apaixonado por alma, não apaixonado por números. Nós precisamos ser apaixonados por almas. Amém? Então essa igreja é uma igreja que se tornou modelo de Cristo. Olha o versículo 3, porque pelo menos 3 características nesse versículo tem o porquê que essa igreja se tornou modelo para todos os crentes. Porque um dos alvos da minha vida para essa igreja é que essa igreja se torne um modelo para todos os crentes. Quando eu falo modelo para todos os crentes, quer dizer eu e quer dizer você que veio. Você. Nós temos um modelo para a sociedade de pecadores lavados e remidos em Cristo Jesus. Nós somos ex alguma coisa, ex preguiçoso, ex maconheiro, ex-adúltero, ex-sonegador de imposto. Nós temos que ser um ex alguma coisa. A gente ser de Cristo tem que ser ex alguma coisa. Um ex somente presbiteriano, porque tem gente que diz, mas eu nasci na igreja, nunca saí, mas teve um tempo que a sua chave virou e você ficou uma mulher melhor, não ficou não? Porque se não ficou, precisa converter ainda. É presbiteriano, mas não nasceu. Precisa converter. Melhorou. Parou de falar, está falando menos com seu marido, está orando mais, aí mudou. Mas só ser da igreja, não dá. Nós precisamos ser ex alguma coisa. De fato e de verdade. Então não tem ninguém aqui melhor do que o outro, porque todo mundo aqui é ex alguma coisa. Ex-linguarudo, ex-mentiroso, ex-ladrão, ex-passador de perna nos outros, mas agora não é mais no nome de Jesus, amém? Pela fé, em nome de Jesus. Aqui é o lugar dos ex, mas de nova criatura. Então, o primeiro princípio para a gente ser uma igreja que realmente se torne modelo para todos os crentes, olha o versículo 3, fala assim, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. Uma fé verdadeira, irmãos, é uma fé que obedece às Escrituras. Só fazer parte de igreja não dá nada. Nada, absolutamente nada. Nicodemos, no João capítulo 3, era um cara que era doutor das Escrituras.
e ensinava outros mestres quando ele encontrou com Jesus. Então ele sabia tudo de igreja. E Jesus falou com ele em João capítulo 3, você não importa eu te dizer que você precisa nascer de novo. Você só nasceu da água. Você tem que aprender a nascer do Espírito. Tem da igreja, doutor. Mas não tinha convertido ainda. E quem disse isso? Jesus. Foi Jesus quem falou na lata para ele. Então ser de igreja não quer dizer nada. Agora, se você é da igreja e na igreja você está com a fé operosa, o que é fé operosa? Uma fé que move, que há uma energia, que há um poder sobrenatural, que não vem de você, não vem só, não porque eu faço isso, eu faço aquilo, mas será que está na operosidade, no energeion? A palavra aí é energeion, é como se tivesse tomado um energético. É o mesmo poder que Deus operou em Elias. Deu o poder energético para Elias. E ele correu na frente das carruagens. Mais de 60 quilômetros. Os cavalos árabes chegam a uma velocidade de 60 quilômetros. Ele conseguiu correr mais do que 60 quilômetros. Porque nele havia o poder de Deus. O energético de Deus. O mesmo poder registrado em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15 até o versículo 23, que Paulo faz uma oração para a igreja, e ele cita os 4 tipos de poder que há na terra de Deus, vindo de Deus, e ele falou, e esses poderes Deus deu a Cristo, que se fez o cabeça, e o deu à igreja, ou seja, nós temos esse poder, se ele está sendo operoso, se ele está funcionando, ou se só está aí aonde nós estamos, porque eu creio que o poder de Deus é como sinais, eles vão aonde o crente vai, e esses sinais acompanharão aos que creem, em meu nome. Só que os que creem, só assiste culto e fica sentado, no serviço, não fala nada de Deus, então o poder não manifesta, ele está crente, um cristão 007, agente secreto de Jesus, mas na igreja, teu nome é cura, poderoso, aleluia, dá um aleluia lá no seu serviço que eu quero ver, eles me mandam embora, pastor, ué. Cadê, gente? Poder. Uma igreja de fé operosa. Essa igreja é uma igreja que não tinha medo. E olha que eles começaram a receber perseguição, tanto daqueles que eram da ex-igreja, a igreja judaica, quanto daqueles que eram os ateus junto com eles, os à toa que não faziam nada, eles começaram a mudar de vida, começaram a parar de mentir, e eles sofreram uma perseguição de lascar, que o texto fala aí, em muitas tribulações, mas na alegria do Espírito, aleluia. Começaram a andar na operosidade da fé. Quando a gente começa a andar na operosidade da fé, irmão, pode vir tribulação, pode vir tudo, e as lágrimas podem estar caindo aqui das lutas, mas nós estamos glorificando e louvando o nome do Senhor e agradecendo a Deus. E se alguém está perguntando, como é que você está? Só não estou melhor para não causar inveja, senão eu estava melhor. A glória de Deus. As lágrimas estão caindo por dentro, mas por fora nós estamos sorrindo. As dores estão aí, chegando à idade, aí não faz exercício, começa a vir as dores de tudo quanto é lado. Mas nós estamos firmes em Jesus, orando pelas pessoas. Não perca a oportunidade de orar por alguém, você que crê em Deus. Se você crê em Deus, você é uma pessoa que ora, porque quem ora tem intimidade com Deus. Eu vivi anos da minha vida como pastor, aborrecido com o povo da igreja que não ia em reunião de oração. Anos, mais anos. Minha esposa está aqui, não deixou mentir. E o pior é que às vezes eu chegava na reunião de oração, tinha ali umas 10 pessoas, tinha vezes que tinha umas 60 pessoas, que era avivamento. Eu ainda brigava com essas pessoas, por causa das outras que não veio. Gastava tempo achando ruim. Aí nessas leituras de meditação da palavra, de estudar sobre os avivamentos, de ver sobre histórias sobre livros de oração, já li mais de 30, se você quiser saber uns livros bons de oração, eu tenho uns nomes para te dar aí, uns nomes que você gastar menos tempo de escolher um livro que realmente vai tocar no seu coração, para turbinar a sua alma. E aí eu entendi uma coisa, não custei a entender, já pastor, já tinha passado por um monte de igreja, machuquei um monte de crente que ora, por causa dos crentes que não oram.
Deus falou comigo assim: tira essas reuniões de oração da porta da igreja. Aqui eu tirei. Quando chegou, tinha ali os cultos e as reuniões de oração. E estava mudando no dia que eu cheguei para ver. Aí falei, não sei se eram os diáconos que estavam, não lembro mais quem eram, se estava colando as letras. Falei, das reuniões de oração vocês não põem não, pode tirar. Ô pastor, mas tem na igreja. Falei, tem, mas não é, não põe não. Não põe na porta não. Porque Deus tinha me falado uma coisa que entrou na minha alma. Foi reunião de oração. Só ora quem tem intimidade com aquele que está orando. Você só gasta tempo com quem você tem intimidade. Uma coisa é frequentar a igreja, outra coisa é ter intimidade com o dono da igreja. Aí eu fui livre. Comecei várias reuniões de oração sozinho. 2, 3 meses, eu e o violão, e eu cantava para Deus e pregava para mim mesmo, eu mesmo convertia, eu fazia um apelo e eu convertia, e ficava ali sem ninguém na reunião e chorando. Até Deus agradar do meu coração. Muitas vezes Deus colocou eu em sala de oração sozinho. E falou, eu quero você aí, numa escala diácono, numa escala presbítero, numa escala seminarista. Eu quero você aí. E quando Deus começava a manifestar naquele lugar, e aquele me tomava, e às vezes eu começava num cântico, não sabia nem para onde que ia, nem para onde que vai, porque as lágrimas caíam, eu chorando, e Deus ali, e eu e Deus. E se você já passou isso, você sabe o que eu estou falando. Mas se você nunca passou, você nunca sabe do que eu estou falando. Você vai achar que eu estou doido, porque a palavra de Deus, que é viva, ela é loucura para os que se perdem. Mas para os que creem, é poder de Deus. É Paulo que fala isso. Na igreja de Coríntios ele cita isso. E então Deus visitando e as lágrimas vindo, eu falei, não, Deus está bom demais, só nós dois. Aí começava a chegar a gente, e eu orava assim, não, Deus, deixa esse povo vir, não vai atrapalhar nós. Engraçado, você já viu algum pastor orando para não chegar ninguém, para não atrapalhar a reunião de oração? Eu. Porque Deus estava lá. Falei, vai que entra um curioso que não quer nada, aí Deus cessa. Deus não tem nada para curioso. Ele só dá para quem tem sede. Ele só dá para quem pede, para quem busca, para quem bate na porta. O resto, frequenta culto. Então, o que você quer essa noite? O que você quer esse ano? Como é que você vai sair daqui esse ano? Escutando mais? Você não, eu gosto desse pastor que ele bate. Hoje encontrei de novo com um membro da minha igreja, assim, um membro na rua. Porque nunca veio aqui. Aí eu não lembro, eu estou lá pegando umas coisinhas na compra lá, trabalha lá no ABC. Ô pastor, o senhor está bom? Ó, suas palavras é boas demais. Eu gosto de ouvir o senhor pregar. A primeira vez eu falei assim, mas você me conhece da onde? Não, eu vejo o senhor na televisão. Falei, mas você já foi uma vez na minha igreja? Nunca. É meu, mas da internet. Deus abençoe ele se ele estiver ouvindo a palavra. Falei, meu filho, vá um dia lá na igreja. Você está presente, comungando. Vai escutar a palavra de Deus. Gente que conhece, reconhece o poder de Deus, gosta da palavra, mas não tem intimidade, irmão. Essa igreja era uma fé operosa. Era um povo que andava com Deus. E eles testemunhavam desse Deus vivo, que um dia vai voltar. Crente que não perde, gente. Você tem tanta oportunidade de orar por pessoas do seu lado. Por que você não ora? Tem medo, pastor? Irmão, eu também já orei muitas vezes com medo. Agora, porque eu orei com medo e não fiquei igual você sem orar, eu já vi muitos milagres acontecer, inclusive de pessoas partir, eu orando, segurando na mão dela. Quer milagre maior do que esse? Do Senhor Jesus vir recolher na hora que você está orando? Deus me livre, pastor, é tenebroso, mas é uma mistura de alegria com medo, com lágrima. A primeira vez que eu orei, a Morgana estava perto. Ela falou, meu Deus, você matou a mulher, como é que nós vamos falar com os parentes dela? Eu falei, não matei não, eu orei, ou Deus cura ou Deus leva. Mas do jeito que está, quantos anos em cima de uma cama, passando por um processo de enfermidade, falei, não, Deus, eu sei que o Senhor pode levantar igual Lázaro, ou o Senhor pode levar.
Essa mulher sempre honrou o Senhor na igreja. Ela nunca reclamou da enfermidade dela na igreja, nunca. Eu sou o pastor dela há 5 anos. Eu sei o que eu estou falando. 5 não, foram 3. Falei, Deus, no nome de Jesus, ou o Senhor levanta a Maria de Jesus agora, ou o Senhor leva ela para o Senhor, mas tira essa dor dela, ou curando, ou levando para ti. Não é que eu falei assim, no nome de Jesus 3 vezes, ela parou de respirar, eu segurando na mão aqui, ó. Ela abriu o sorriso, derramou uma lágrima, parou de respirar. Então, se você quiser que eu ore para você por enfermidade, eu oro. Ou você vai ou você fica, do jeito que você está, eu vi já. Mas já vi uma criança, Luiz Felipe, não era nem da minha igreja. Eu não tinha nem culpa do cartório. Eu estava visitando o tio dele, na casa do tio, com a tia. Na hora que o telefone toca, não, pelo amor de Deus, que é isso? O que está acontecendo? Ai, pera, tá, eu vou falar, eu estou com um pastor aqui em casa. Eu falei, ô Jesus, botou eu no rolo. Eu sentado lá ouvindo o telefone daqui. Aí ele veio chorando e tal. Falei, o que foi, meu filho? Meu sobrinho, pastor, acabou de acontecer um acidente com ele, ele está no regional. Vai lá, pastor, já falei com ele que o senhor vai entrar lá para fazer uma oração. Ele não está bem. Falei, pronto, lascou eu. Falei, Jesus amado. Aí entra, eu vou lá agora, entro no carro, desesperado. Eu falei, Jesus, como é que o senhor pronto um trem desse comigo? Aí Deus fez eu lembrar uma oração que eu fiz quando eu desafiei ele, quando eu estava convertendo. Falei, se o Senhor é Deus, o Senhor muda a minha vida, porque senão eu não vou chegar nos 25 anos, que eu mexia com droga, eu ia em tudo quanto é festa, era DJ de festa, isso tem uma desandeira desgramada. E aí Deus, numa madrugada, quase eu morri de overdose, e ali Deus mudou minha vida, e ali eu desafiei ele. Se o Senhor é Deus, muda a minha vida, eu vou servir o Senhor para o resto da minha vida. Mas eu quero ver tudo que está na Bíblia, está escrito na Bíblia, eu quero ver, senão para mim o Senhor não é Deus. Orei. Eu sou meio assim, entendeu? Quando eu vi, eu já falei. Até com Deus. Só que aí Deus gostou da oração, pensa. Falei, não era tão forte assim também não, Deus. Podia ser. Falou, você não orou comigo que você queria ver tudo da palavra? Vai lá orar. Na hora que eu chego lá, os médicos estão ressuscitando o menino. As pupilas tinham dilatado. E eles ficaram alguns minutos orando do lado de cá. No pronto-socorro. Deixaram eu entrar. Aí eu vi a hora que os médicos saíram, a enfermeira, e ele já estava parando de respirar. Ficava, não sei, uns 2 minutos sem respirar, e dava aquele suspiro, e voltava. Falei, Deus, o Senhor não fez isso comigo, não. Não fez. Eu lembro até hoje, eu emociono. Falei, não, o Senhor não fez, não. O Senhor não me trouxe aqui para ver alguém morrer, não. Não trouxe. No nome de Jesus, traz o espírito desse menino de volta. E comecei a orar e chorar. Ele voltou a respirar. A enfermeira entrou com o laudo do IML para fazer, e na hora que ela olhou de novo, passou a lanterna, chamou todo mundo, voltou todo mundo correndo. Não sei se está vivo até hoje, mas durante muitos anos ficou. Uma fé que move, irmãos. Mas nós precisamos orar. Nós temos medo de orar. Não contei para você que eu orei para uma, em vez dela viver, ela morreu. Mas eu orei. Nós não podemos deixar do jeito que está, irmãos. Deus deu uma fé para a nossa igreja que move montanhas. Toda coisa que está escrito na palavra, Jesus falou não só que é a verdade absoluta, mas que não vai passar, é eterno. Por que não acontece hoje? Porque nós não estamos posicionados onde Deus quer que a gente se posicione. Uma igreja de fé operosa, pela operosidade da vossa fé. O que nós temos feito, irmãos? A gente vê alguém chorando no serviço, a gente baixa a cabeça, vai até para outro lado. Ou só aconteceu comigo isso? Não acontece com você, não. Alguém está mal no serviço, aí você é o patrão. Aí, em vez de se chamar lá no gabinete, fazer oração por essa pessoa, você deixa ela ir para casa. Pode ser o último dia dela. Porque o espírito de morte já entrou e colocou na cabeça dela para suicidar, para acabar. Nós precisamos mover, irmãos. O mundo é mau, jaz no maligno, mas nós como igreja conhecemos uma fé operosa, uma fé que move montanhas. Mas eu não tenho essa fé, pastor, então ore igual os discípulos. Quanto nós temos que perdoar? Até 7 vezes, não digo que 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7. Logo depois dessa afirmação de Jesus, a primeira coisa que ele falou, Senhor, aumenta a nossa fé.
Nós temos fé, mas essa fé não é suficiente. Aumenta a nossa fé. E nós ouvimos sobre o perdão mais de 1000 vezes nesse púlpito aqui, não sei, 1000, não sei não, mas tem 6 anos que eu estou aqui, todo ano eu falo sobre perdão, necessidade de perdoar. Aumenta essa fé sua, irmão, no nome de Jesus. Você quer ver um milagre de alguém ser curado, mas não quer começar a perdoar, essa fé liga a outra fé. Sem essa fé, não existe a outra. Sem perdoar 70 vezes 7, não tem como ver mais sobrenatural de Deus, irmãos. Uma fé operosa, uma fé obediente. E aí essa meta é para a gente se tornar modelo para todos os crentes. Amém? Para todos os crentes. Se você não quer, irmão, então afasta um pouquinho do lado, dá licença que eu vou passar. Porque eu quero, no nome de Jesus. Nunca corri. Depois que minha vida mudou em Cristo Jesus, eu nunca corri da fé de Cristo Jesus. Falei, Deus, se ninguém na igreja quer o que eu estou pedindo para o Senhor, se tem alguém que não quer o que o Senhor quer dar, eu estou na fila no primeirão, pode dar para mim. Aumenta meu lombo, engrossa meu lombo, deve ser por isso que eu apanho tanto. E aumenta minha fé, porque eu quero viver tudo do Senhor nessa terra, no nome de Jesus. Fé operosa. Mas ele continua, recordando diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, um amor sacrificial, um amor que sofre para que o outro seja feliz. Nós precisamos aprender a ter uma fé dessa, irmãos, um amor desse. Uma igreja que se torna modelo para todos os crentes, precisa aprender a sofrer por amor ao outro. Esse amor só se encontra em Cristo Jesus e através da igreja de Cristo. Somente. Tem várias histórias que eu poderia contar nessa noite de crentes que hoje, exatamente hoje, estão sendo assassinados e torturados por amor a Cristo Jesus e conseguem olhar no olho dos seus torturadores com a boca já cheia de sangue, sem dente, e dizer: eu te amo em Cristo Jesus. Nós te perdoamos. Aliás, no ano que eu fui para Israel, eles tinham assassinados numa praia na Síria 20 cristãos degolados na praia, um olhando para o outro. Mas o 21º não era cristão, mas estava trabalhando com essa turma de 20 cristãos. Foi preso no meio. Eles deixaram ele por último. E eles começaram a degolar, e aqueles crentes cantando e amando a Jesus. Passou só um pedacinho para nós aqui. Naquele ano eu fui lá, e eles falaram, eu fui para a igreja perseguida no Egito, passei 10 dias com eles lá, no deserto de Gósen. E lá eu ouvi vários testemunhos de dessa igreja. Eu estive nessa igreja, a igreja cópita, que é no meio de um lixão da cidade. Uma cidade que tem um lixo, assim, a cidade é do tamanho da cidade de São Paulo. Aí no lixo da cidade de São Paulo tem uma igreja de 11 mil membros. Já passou dos 20 mil agora. Porque já tem tempo que eu fui lá. Numa caverna, assim, numa gruta, no meio do lixo. Você entra no bairro, fede a lixo. Parece que você entrou dentro do cesto de lixo para esperar o caminhão de lixo. É o cheiro que você sente, é quando você entra lá naquele meio lá. Um povo animado, um povo que ama Jesus. E eles foram e raptaram 20 homens dessa igreja. E transmitiram, assim, tiveram uma brilhante ideia. Nós vamos colocar ao vivo, porque nós vamos botar medo nesses crentes para eles pararem de servir a Jesus. Só que o tiro saiu pela culatra. Porque eles foram degolando e transmitindo tudo ao vivo em TV aberta para todos os cristãos e muçulmanos daquela região dos países árabes. O que aconteceu? Quando aqueles homens acabaram de morrer cantando, ninguém negou, louvando ao Senhor, logo estaremos contigo, o Senhor, o nosso Deus, Jesus, vem, Maranata, e cantando e louvando. No último, quando eles perguntaram para ele, falou assim: você vai negar esse Jesus? Eu falei: eu não conheci ele não, mas eu não vou negar esse Deus deles, o Deus deles é o meu Deus agora. Conheceu no dia Jesus, mas foi o suficiente para se oferecer para a morte. Um amor sacrificial. Hoje a gente não pode ninguém
fala alguma coisa da gente, que a gente vira o rosto para o outro. Não quer andar com a pessoa porque falou mal de mim. Irmão, nós não prestamos não, quem presta em nós é Jesus. Amém? Quem presta em nós é Jesus. Deixa os outros falar mal de nós, vão pedir perdão ainda, no nome de Jesus. Não, me perdoa, não sei o que eu fiz com você não, mas eu estou te pedindo perdão. Não é desculpa não, irmão. Desculpa é a desculpa de não se pedir perdão. Não use a palavra desculpa, use a palavra me perdoa. Só existe uma vez a palavra desculpa na Bíblia, e foi quando os cidadãos romanos, soldados romanos, bateram em Paulo e descobriu que ele era cidadão romano, e cidadão romano não podia apanhar igual ele apanhou. Aí foi lá, pediu desculpa para ele, liberou. Ele falou, não, agora não vai liberar não, vocês vão descer lá e resolver com César. Foi a única vez que aparece na Bíblia. Todas as vezes que aparece na Bíblia a palavra perdão. Então nós precisamos aprender a pedir perdão e liberar perdão no nome de Jesus. Pastor, mas está doendo. Ô irmão, quando você quebra o braço, você espera a dor parar para depois você tomar remédio? Espera. Hein? Quando o braço sai do lugar, cotovelo, você espera a dor parar para você querer botar o braço no lugar? Você fica pedindo injeção antes do negócio voltar para o lugar. Foi assim comigo quando esse homem saiu do lugar. Eu falei lá, minha filha, não tem um documento para assinar a responsabilidade, não. Eu quero assinar, porque eu não estou aguentando mais o médico. Foi 1h30 esperando o médico chegar com o braço fora do lugar. Eu falei, eu assino qualquer documento aí, aplica injeção para tirar a dor e deixa esse trem pendurado aí, porque eu não estou aguentando. Aqui sentado não vai, em pé não vai, de qualquer jeito está doendo. A gente não espera, agora para perdoar a gente espera. Não, primeiro tem que curar. Por que não cura? Porque você não decidiu perdoar. O milagre da cura só vem quando nós decidimos perdoar as pessoas que nos magoaram, que lançaram palavras contra nós. Irmãos, nós estamos na última hora. E não foi eu que falei isso não. Como é que o senhor tem certeza disso? Porque está escrito na Bíblia. Foi o apóstolo João que falou em uma das suas cartas. É chegada a última hora. Se naquela época já tem 2000 aí, pelo menos 1900 e alguma coisa, já tem, que João escreveu isso agora. E ele escreveu lá que nós estávamos na última hora, antes de Cristo voltar. E nós estamos em qual hora então? Nos milésimos do segundo. Vocês não notaram e pararam de ler a Bíblia. Mas vai ler Mateus 24 lá, que fala quando começar a acontecer muitas guerras e rumores de guerras. Está chegando a hora, levantai as vossas cabeças, erguei, porque está chegando a hora. Nós estamos com rumor de guerra para tudo quanto é lado. Se você não vê essas coisas, louvado seja o nome do Senhor, você vai ter mais saúde. Mas quem está observando essas coisas, para tudo quanto é lado, está cercando. Vai barco de guerra para tudo quanto é lado, irmãos. As guerras já estão acontecendo e os rumores de guerra. E nós precisamos tomar prumo no nome de Jesus. Nós precisamos se tornar uma igreja modelo para todos os crentes. Não só da cidade, mas da região. Para a nossa família. O impacto da nossa geração tem que ser diferente. Nós somos a última geração daqueles que estarão em Cristo Jesus. E qual vai ser o nosso impacto para uma turma que está se convertendo, porque é o Espírito Santo de Deus que converte. Os campos branquejam. E Jesus disse, olha, começai a rogar ao Senhor da Seara, que mande com violência, que mande trabalhadores, a expressão lá é equibalo, arranca pelo ombro e joga fora, para ir. Porque os campos branquejam. E poucos são os trabalhadores. O que nós vamos fazer, irmãos? Cadê o nosso amor sacrificial? Não conseguimos sacrificar nada na nossa casa para abençoar alguém que está com necessidade. A igreja de Atos dos Apóstolos, elas não esperavam o pastor falar aqui na frente quem da igreja estava com necessidade. À medida que a igreja ia vendo os outros passando necessidade, eles vendiam das coisas que tinham e depositavam aos pés dos apóstolos, ou ia na necessidade da pessoa. Lógico, irmãos, nossa geração é uma geração que transmutou essa necessidade. Hoje qualquer desejo é necessidade. Eu necessito de um iPhone. Você não necessita. Qualquer telefone, smartphone, faz ligação, faz do mesmo jeito. Qualquer telefone.
Você deseja, você não necessita. Você não trabalha na área, você não é fotógrafo, nem youtuber, tem nem 1 milhão de seguidor. Aí, nessa área aí, eu falo para você, irmão, fala para o irmão orar, e fala para ele trabalhar, e para ele juntar dinheiro, para ele comer menos, juntar mais e comprar o iPhone dele. Agora, necessidade ainda continua em alta. Uma igreja que ela é modelo para todos os crentes, é uma igreja que tem um amor sacrificial. Sabe por quê, irmãos? Quem aqui sabe que se nós vamos chegar amanhã, de manhã, você vai respirar? Você tem certeza absoluta? E eu não tenho. Eu creio que eu vou, porque eu falei com Deus que se eu não fosse melhor esse ano, que Ele podia me levar o ano passado, para eu nem passar para esse ano, e eu estou aqui. Por causa dessa oração eu creio. Mas Deus é Deus. Ele não tem compromisso de mim com minha oração. Ele continua sendo Deus, se Ele quiser me levar no meio do ano. Continua sendo Deus. Nós não temos, irmãos. Então, tudo que está na sua conta, que vocês estão juntando aí, vai ficar no caixão. E dependendo do tanto que você tem, vai ser para divisão entre os irmãos. E briga, principalmente se você estiver casado. Ah, menino, talvez ele abre mão de tudo quanto é dinheiro, mas talvez a dona que casou com ele não abre, não. Dinheiro sem Deus só traz confusão. Nós precisamos aprender isso, porque Deus te abençoa. Pastor, não tem nem dinheiro, só tem conta. Louvado seja o nome do Senhor, está vivo? Está dando conta de pagar? Se não está, muda aí, irmão. Ora, porque não pagar as contas, a gente tem que pedir perdão a Deus e perdão às pessoas que nós estamos devendo. Porque a gente fala que é da igreja. Ah, mas é porque eu precisou não. Você foi dar um iPhone que não precisava para o seu filho, e aí você apertou. Você não nasceu com iPhone e nem ele. Ele nasceu na geração, mas ele não nasceu com iPhone. Ah, meu filho, tadinho. Tadinho não. Tadinho é dos 8 milhões de pessoas hoje que vão dormir sem uma refeição no bucho, sentindo dor. Todo dia tem 8 milhões de pessoas no mundo que dormem sentindo dor, porque não teve nenhuma refeição. Nós já estamos pensando que o pastor está falando demais e que nós precisamos de uma terceira refeição, uma quarta, sei lá qual a refeição que você está, mas você já está pensando no sanduíche, na pizza, né, frango assado não tem à noite não, só tem de manhã. No resto da comida aí. Mas tem 8 milhões de pessoas que vão dormir hoje com o estômago doendo. E nós como igreja somos uma resposta. Tem muita coisa para fazer. Uma igreja que é abnegada no amor. Essa igreja era. Uma igreja que tinha amor sacrificial. Isso é ser igreja de verdade, irmãos. Isso é ser igreja de verdade. O resto é resto. E nós precisamos mudar. A minha meta é para a gente mudar esse ano. Amém? A última coisa que tem nesse texto fala aqui, recordando-nos da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, era uma igreja que usava o tempo todo o capacete da salvação. Não passa nada na mente deles. Nada afeta a mente, e não afetando a mente, não afeta o coração, porque só desce para o coração o que chega na mente, capacete da salvação, a certeza da esperança em Cristo Jesus. Pode vir o que vier, vai te prender, prenda, porque você está pregando a Cristo. Começou a acontecer até do lado de cá, porque as trevas sabem, para que ela domine a nossa geração, ela precisa destruir alguém que crê na família, e que morre pela família, e que defende a família, e que ora pela família, e que acredita num Deus que faz milagres. Por isso eles já estão modificando as Bíblias, Todas as partes que falam crê em Jesus, estão colocando no rodapé, estão descendo para o rodapé. Na Bíblia NIV mesmo, você dá uma reparada do que você vai ver.
Não está lá no texto, está lá embaixo no escrito que tem que usar lupa no crer. Você precisa só entrar para a igreja. A preocupação deles pode encher as igrejas de gente. Na católica, na evangélica, não tem, quanto mais melhor. Porque eles creem num negócio que não é Jesus. Eles creem que você vai na igreja e você não vai para o inferno. É isso que a maioria está entrando hoje e está crendo. E não é nada disso do que a Bíblia está dizendo. Tem que crer no Senhor Jesus como seu Senhor e depois Salvador. Não tem como Jesus ser seu Salvador se Ele não for Senhor da sua vida. Se você declarar Jesus como Senhor da sua vida, você está dizendo para vocês e para você mesmo: eu tenho um dono, e o meu dono deixou regras. Por isso meu casamento precisa mudar, porque ele precisa ser como a Bíblia está escrita. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a sua igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Não é para desonrar a mulher, é para morrer pela mulher. Esse é o casamento real, bíblico, daqueles que creem em Cristo Jesus. O resto é esses bagunçados que a gente tem visto por aí, que está dormindo até em cama separada agora, para não incomodar. Mulheres que casam e depois decidem que tem uma vocação de ser freira gospel. Para que casou? Nós não estamos nem em conta de casais, mas é para já ajeitar um bocado dos casamentos aí. Dom do celibato. Não casa, irmã. Não casa. Não vive a palavra. Aí fala: não, sou de Deus. Não, pastor, é por causa dos hormônios, por causa do sei o quê. Todo mundo tem problema. Tem uns remedinhos que curam aí os hormônios tudo, irmãos. Das mulheres eu não sei o nome dos remédios, não, senão eu ia dar aqui na frente a lista. Mas dos homens eu sei. Tem chá, tem umas sementes, tem uns remédios. Tem que viver do jeito que está na Bíblia, irmão. Para isso você vai ver aí 1 Coríntios capítulo 7, fala da área sexual do casal na Bíblia. Se é casado, é daquele jeito que tem que viver. 1 Coríntios capítulo 7. Mas tem um pastor que prega excelente nesse texto. Se você depois quiser o vídeo, fala assim: pastor, o vídeo lá do 1 Coríntios 7, para você não escrever sexo, você coloca 1 Coríntios 7. Manda para nós. Tem que assistir com a esposa. Não quer andar nas escrituras. Cuidar dos filhos. Não quer andar do jeito que está nas escrituras. Porque apanhou de pau, de fio e de vassoura, que os pais exageraram no passado, de chinelo voador, daqueles que fazia curva. Você escondia atrás da parede, o trem conseguia fazer curva e bater no você. Você corria da mãe, a mãe jogava de longe assim. Quem que era igual eu assim, presente? Eu era desse. O chinelo fazia curva. Minha mãe tinha uma mira boa demais. Aí, não vou bater nos meus filhos não, porque eu sofri. Você está vivo? Você respeita os outros na rua? É porque você apanhou, você aprender. Agora olha como é que está essa geração. Não está respeitando nem mais os pastores, não está respeitando os presbíteros da igreja, não está respeitando os diáconos, não está respeitando ninguém, nem os pais respeitam. Aliás, é os filhos que mandam nos pais hoje. É os filhos que escolhem a cor do carro do pai, o celular do pai. E o pior, irmãos, que tem cachorro que escolhe a hora que o dono vai sentar no sofá. Misericórdia, Jesus. Sem falar dos gatos. Eu vou fazendo umas visitas aí e falo assim: ô pastor, não senta aí não, que aí é do gato. Se ele vê o senhor, ele vai pular no senhor. Aí eu fico calado, eu não falo nada, né? Porque eu converti. Falei: você não conhece, ele que vai me conhecer. Eu fui um dos maiores matadores de gato do mundo. Eu tenho ódio de gato, deixa ele vir. Um dia um gato no pet avançou no meu cachorrinho, que eu ganhei. Não, que avançou, você já viu como é que gato é rápido? Que dá uma... Eu acho que eu fui mais rápido que ele, foi na cabeça dele, assim, e caiu no chão. Era o dono, era da mulher do pet. Ai, meu gatinho, falou, e mordeu meu cachorro, e ficou doido. Aí eu puxei meu cachorro, botei do lado de cá.
Mas os gatos resolvem se você vai sentar no sofá. Ô irmão, em nome de Jesus, está na Bíblia não. Nós precisamos mudar. No nome de Jesus. Amém? Você pode amar seu cachorro, seu gato, do jeito que quiser. Se quiser, eu faço até o velório dele, mas não deixa ele mandar na sua casa, não. Não, deixa não. Quem manda lá é Cristo. Depois de Cristo é o cabeça. Depois do cabeça, na falta do cabeça, a mulher. Não é os filhos, não. Os filhos querem mandar, sai de casa. E vai alugar sua casa, vai pagar as contas de água, de luz, comprar suas comidas e manda lá. Enquanto está dentro de sua casa, manda você. Irmãos, nós precisamos viver uma fé firme em Cristo Jesus, amém? Quem vive uma fé em Cristo Jesus, ele obedece à palavra. E a palavra está escrita desse jeito. Existe uma hierarquia. Começa em Deus. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. E o homem é o cabeça da sua igreja local, da sua casa. Tem que ser assim. Mas meu marido é frouxo, problema dele. Deixa Deus bater nele, ele é o cabeça. Joga nas costas dele. Ele tem medo até de barata. Na hora que as baratas virem, sai e deixa ele, tranca a porta, entra com ele lá dentro. Ele vai ter que vir, ele vai ter que mudar esse trem não, hein? Nós somos feitos para pular na enchente, irmão. Nós somos feitos para, mesmo com medo, ir para cima. Gente, nós precisamos ter uma igreja saudável. Uma igreja saudável é uma igreja que tem firmeza na fé em Cristo Jesus. A esperança de Cristo Jesus. Não só que Ele vai voltar, mas que a palavra dEle é a verdade. Essa esperança que Ele vai voltar, enquanto Ele volta, nós precisamos obedecer às Escrituras. Isso é firmeza na fé. Não é só dizer que eu estou junto com Jesus, vai camisa de Jesus, prega sobre Jesus. Não, filho, viva Jesus, para a glória de Deus. Amém? Que Ele cresça na sua vida, que Ele cresça na minha vida. Porque Deus está com pressa nessa cidade, está com pressa em nós. Hoje nós temos planura, tem uma equipe nossa lá, o pastor Nasce está lá dando ceia, pregando, mas a Bárbara, ele falou, pastor, está indo uns 11 comigo, não tem problema não. Eu falei, meu filho, pode ir uns 50 com você, em nome de Jesus. Abrir outra igreja, não tem problema nenhum. Hoje eu estava pensando, enquanto estava louvando aqui, eu falei assim, não precisava pegar um grupo dessa igreja aqui, que nós estamos cantando bonito demais, animado, e mandar uns 20 para a segunda igreja lá, uns 30 para a terceira, no meio do culto, a gente chega aqui antes, ora junto, recolhe até uma oferta entre o grupo. Falei, hoje nós vamos dar uma oferta lá naquela outra igreja lá, e nós vamos cantar os hinos. Se eles cantar, nós vamos cantar mais alto. Se eles cantar alto, nós vamos bater palma. Se eles cantar e bater palma, nós vamos dançar. Não vou animar esse povo, vamos botar a igreja para cima. Tudo é um corpo de Cristo. É tudo junto. Um pastor falou comigo, um pastor que prega sobre avivamento, pastor Alejandro Rodrigues, ele é argentino. Ele não sei se continuou como presidente da Jocum da Argentina. E ele falou comigo assim, filho, você quer ver um avivamento na sua igreja? Começa a levantar uma turma da sua igreja, levanta a melhor oferta da sua igreja, no melhor domingo, e pega essa oferta junto com os presbíteros seus, vai lá numa igreja de bairro, numa outra igrejinha, pede uma palavra, faz uma oração abençoando aquele povo, fala assim, nós levantamos uma oferta lá, e essa oferta é de vocês, você vai ver o avivamento acontecer, de verdade. Avivamento acontece quando a igreja começa a se doar para o outro. Quando a gente começa a sair, quando a gente tem firmeza na nossa fé, sabendo que aquele que nos deu, que a gente está compartilhando, não vai deixar faltar. Muito pelo contrário, aí é que vai multiplicar. Nós temos muito o que fazer aqui, irmãos. Nós temos Colômbia, que não tem igreja presbiteriana ainda. Nós temos o Comendador Gomes. Nós temos vários lugares. Essa cidade cabe mais 3 igrejas presbiterianas, só tem 3. Numa cidade de 60 mil habitantes. 60 mil habitantes, nós tínhamos que ter 6 mil membros nessa igreja. 1000 em cada igreja, fica bom. Ainda dá trabalho ainda, 1000 membros. E nós constrói aquela igrejinha assim, para 50, quem gosta de pouca gente, para ficar lá também. Mas umas 10, 50. Essa cidade cabe. Mas de gente que é crente de verdade. Que testemunha de verdade. Que tem a operosidade da fé de verdade.
Porque para ser mais uma igreja nessa cidade, não precisa nem de nós aqui. Já tem igreja demais aqui. Para ser só mais uma igreja que faz evento, Deus não precisa de nós não. Mas Deus conta com aqueles que se colocam à disposição dEle, para a gente fazer do jeito dEle, na hora dEle. Amém? Eu venho orando e sonhando. Falei, Deus, quando é que a minha igreja vai ter esse negócio de Libra? Eu só sei bater palma em Libra só. E quando eu vejo uma igreja, uma pessoa lá na frente, o pastor pregando aqui, e ela pregando com as mãos, no louvor então, menino do céu, começa a chorar quando vejo que povo. Aí começa a aparecer os mudos e os surdos, vem na igreja. Falei, Deus, quando que vai aparecer? Hoje apareceu a oportunidade. Agora, quantos que vão aceitar esse desafio, esse ministério? Eu tenho orado pela igreja, falei, Deus, nós temos uma igreja. Não sentei para conversar ainda né? Porque eu não sei como é que é as regras e tudo. Mas aqui está ferventando. Falei, Deus, nós temos que botar uma igreja lá no presídio. A glória de Deus. Olha o tanto de gente tocando aqui, ué. Pega uns 2, 3. Pega um dos pregadores da igreja, tem um monte. Eu falei com um dos presbíteros assim, em fevereiro os presbíteros vai voltar a pregar. Eu botei descanso e tudo. Não, pastor, chegou mais um pastor aí, tudo bem. Eu falei, não, Deus tem algo diferente para nós. Nós temos que arrumar mais pregador, porque na hora que começar a explodir, nós vamos ter que sair para os lugares e vai faltar pregador aqui. É o que está no meu coração e eu creio que Deus está falando. Mas sentar todo mundo quer. Mas no presídio, e um presídio que dá um igrejão, tá? Se Deus derramar uns avivamentos, igual derramou no passado que eu li. E eu vou falar uma coisa com vocês. Eu já fui aqui na PAC umas 3 vezes pregar. Eu nunca vi igreja nenhuma dessa cidade cantar igual que esse cara canta louvor, tá? Nunca vi. Hoje nós estamos cantando 20% do que eles cantam lá. Parece que eles querem ser libertos na música. Aí eles cantam para acabar o mundo, parece que eles vão morrer, sim, vai acabar o fôlego no meio do louvor e eles vão cair lá duro, sem respirar, tanto que eles gritam e cantam. Eu começo a chorar, fico caladinho. E nós que temos Cristo, e nós que estamos soltos, não estamos presos, nós que vai para cantar, nós precisamos mudar, hein? Amém? Nós precisamos tornar modelo para todos os crentes. Deus tem muito para fazer na minha vida e na sua. Muito. Irmão, é muito. Você não sabe o quanto que Deus pode usar você. Ele pegou um senhor de 80 anos de idade, revigorou ele, botou um pedaço de pau na mão dele, falei, joga o pau no chão, virou uma cobra. Agora pega na ponta da cobra, virou pau de novo. Falou, é com esse pau, com essa vara, que você vai entrar e vai libertar meu povo. Um senhor de idade de 80 anos. Mais de 3 milhões de pessoas foram libertas por causa de um senhor de 80 anos que falou, eu quero, Senhor. Na época de Caleb, com 80 anos, ele falou, eu quero aquele monte, me dá aquele monte que eu tenho o mesmo vigor quando eu tinha 40 anos. Botou uns 2 ou 3 de 40 na frente dele, lógico, ele não é bobo, foi atrás e conquistou o monte com 80 anos. Nós com 80 anos, nós estamos querendo tomar só remédio para dor. Não quer orar por ninguém mais. Irmãos, Deus é o Deus da vida. Deus é o Deus do renovo. O Espírito dele está sobre ti. Ele pode restaurar a sua vida. Ele pode te curar. Ele pode te renovar. Amém? Agora para de olhar para o lado. Olha para Cristo. Se ninguém aqui quer hoje, você fala, Deus, eu ouvi essa mensagem, esse negócio é comigo, é com o Senhor, e eu quero. Você que está aqui e você que está em casa. Deus te orienta. Através dessas palavras, tem um rapaz que assiste o culto aqui, toda semana ele está assistindo o culto aqui, está lá em Teixeira de Freitas, lá no sul da Bahia. E ele foi animando e foi orando e tudo, e agora ele está me apertando, que agora criou um grupo comigo, tem uns 3 ou 4 lá, o grupo do jejum. Falei, eu estou lascado. Começou no 24, agora está indo para o 48. Falei, eu quero é Deus, e nós queremos o poder de Deus, e nós vamos orar e tal. E, gente, está tão longe, mas a palavra daqui está tão perto do coração dele. O que nós vamos fazer, hein?
As nossas reuniões de oração vão voltar. Segunda agora é a primeira reunião de oração dos jovens. Mas você pode aparecer também. Reunião da SAF começa essa semana também? Essa semana não, é no mês que vem, fevereiro, né? Fevereiro nós temos reunião da SAF aqui. Toda terça-feira, 3 horas. Vai continuar esse mesmo horário, esse mesmo dia? 3 horas da tarde. Tem a reunião que elas repetem quinta sim, quinta não. Quando o Ministério de Mulheres está funcionando, aí elas não fazem. Mas as mulheres do Ministério de Oração oram 1 hora primeiro, antes de começar o culto. Toda a passagem de ano, os jovens vêm para cá 1 hora antes do culto da passagem de ano. E eu já tenho percebido que todos os anos, o povo só chega para o culto depois dessa 1 hora de oração. Aí quer começar com Deus eterno, que ama conversar com a gente. Quando a gente ora, a gente fala com Deus. Ele não quer falar com Deus não, ele quer só as bênçãos de Deus para o ano que vem. Eu não consigo entender. Aí Deus repete comigo: fica tranquilo, intimidade, oração é só para quem tem intimidade comigo. Fica tranquilo. Qual é a meta desse ano para você, hein? A minha eu já tracei. Além da calça. Eu quero mais de Deus. Não importa o que vai acontecer esse ano, porque as coisas vão piorar. Mas eu já coloquei na minha cabeça: eu quero mais de Deus. Eu quero viver uma fé mais operante. Eu não quero só falar com as pessoas que eu só não estou melhor para não causar inveja. Eu quero orar mais pelas pessoas. No supermercado, no hospital, em qualquer lugar, eu quero orar. Eu quero orar. Eu quero ser mais para Deus. Não quero só esperar domingo para eu pregar. Eu quero pregar a todo momento. Quarta-feira passada, quando aconteceu o culto aqui, eu já tinha feito 3 cultos. Um dentro do carro, indo para Uberaba e voltando. Um de tarde, sentado numa mesa. Domingo, lá em Uberaba, sentado numa mesa, lá do Graal, esperando o rapaz, o seminarista chegou. Nós sentamos, coisa de Deus, que ia levar o Mateus lá para o casamento, lá no sul. Mateus e esse colega dele de sala: ora por nós, pastor. Mas é agora. Era isso que eu estava querendo fazer. E pediu a Morgana para orar. Pensa o Graal virando uma sala de oração. Foi uma maravilha, e nós oramos alto. E aqui tem todo no cantinho. Mas quem estava mais assim, um raio de 50 metros, acho que escutou. E chegou uma noite aqui, eu participei do 3º culto no dia. Eu estava pronto para mais 2. Daquele jeito ali, pode contar comigo, Deus. Culto vivo, da presença de Deus. É isso que Deus quer fazer na sua casa, hein? Chama seu povo para orar lá. Na mesa de café. Chama seu povo para orar na refeição. Vê algum problema? Eu ainda tenho esse problema. Aí eu começo a reclamar: meu filho, mas como é que você vai dar? Aí hoje eu estava reclamando uma coisa assim: não, vou orar. Vem cá, encosta aqui, vamos orar agora. Na oração resolve. Quem quer aceitar esse desafio? Não é fácil, mas Deus está nele. Você fica de pé. Não fica de pé porque o outro vai ficar, não. Fica de pé porque Deus falou com você. Eu falei: não, eu não posso ficar desse jeito, só sentindo dor, só deixando a vida passar. Deus, eu vou começar a orar lá em casa, vou orar lá quando eu for fazer a compra, eu vou orar lá no hospital. Se eu passar mal, eu for para o hospital, eu vou orar pelos médicos, pelas enfermeiras, que é o que a gente faz lá em casa. A gente não perde momento, não. Ora por todos. Deus vai com você. Essa fé é operosa. Você vai ver pessoas sendo curadas, sendo libertas para a glória do Senhor, porque o Espírito do Senhor está sobre ti. Não abra mão dele no nome de Jesus. Nós somos a igreja do povo de Deus. Pecador é verdade, pecador. Nós somos pecadores, mas arrependidos no nome de Jesus. Amém? Ora pelo pessoal que tem gado aqui, fazenda, lembrei. Põe a mão nesses animais aí, ora, gente. Ora pela produção, você que é produtor, está plantando agrícola. Ora pelos abacaxis, gente. Você quer duvidar de mim? Escolhe só um pedaço da plantação, ora só por aquele ali.
Depois você pesa o abacaxi que você orou e você pesa o abacaxi que você está botando só adubo. Ai, não, estão perdendo tempo demais. Porque o poder de Deus está sobre ti. Você é um servo do Deus vivo. E nós vamos tornar modelo para todos os crentes, para a glória de Deus. Não somos melhor do que ninguém não, mas nós vamos decidir caminhar na direção de Deus, em nome de Jesus, amém? Pai, aqui está o teu povo. Nós estamos respondendo ao chamado do Senhor. É a última hora. Eis aqui o povo que está se colocando à disposição de ti, lá no emprego, lá na fazenda, lá na farmácia, lá na padaria, lá no supermercado, em viagem, na estrada. Nós precisamos ser, ó Pai, o exército do Senhor. Reveste o teu povo da tua graça, do teu espírito. Continue matando em nós o velho homem que precisa morrer no nome de Jesus. E que possamos sair sendo bênção nessa cidade para a glória do Senhor. Que ainda essa semana possamos mandar mensagens de oração. Possamos encontrar pessoas e pedir perdão. Possamos decidir perdoar para sermos curados. Para a glória do Senhor. Essa é a nossa súplica e a nossa oração. No nome de Jesus que nós oramos.